a Endress trabalha nessa parte, né? A gente tem um site totalmente interativo, toda a documentação de equipamentos você consegue encontrar lá, você consegue comprar pelo próprio site, ver desenhos, ver peças, fazer projetos de engenharia, enfim, né? É a facilidade de você trabalhar no dia a dia, né? Antes mesmo de você ter o equipamento em mãos, né? E não só antes de comprar, mas também quando você já está com o equipamento, né? A ideia da digitalização é trazer facilidade, né? Então, eu gosto de descomplicar um pouco esse assunto no começo para a gente ver que não é um bicho de sete cabeças, que digitalização está nos pequenos detalhes que a gente trabalha. Tá? E aí a gente vê algumas palavras aí que estão na moda, né? IoT, Indústria 4.0, Second Channel, Big Data, etc. Né? Mas toda essa parte de tratamento de dados, né? Que esses softwares complexos que trazem um monte de informação, um monte de análise, várias informações para a gente, eles não trazem isso do nada, né? Eles não inventam nada para fazer essas análises. Né? Eles precisam de informações para fazer isso. Eu gosto de brincar que essa parte alta da cadeia é como se fosse o nosso cérebro. Né? A gente tem ali informações e tomada de decisões, mas a gente só toma essas decisões em cima dos dados que a gente tem. É como se ele fosse o cérebro, mas a gente precisa dos nossos sentidos para tomar essas decisões. Imagina você andando na floresta, você está andando e de repente você vê uma cobra na sua frente. Né? Qual a decisão que você vai tomar? A partir daquela informação que você teve. Né? Você teve uma informação da sua visão te falando, ó, tem uma cobra ali. A partir de agora você toma a decisão que você acha mais cabível. Né? Então, ter esses dados disponíveis é muito importante. Não só os dados disponíveis, mas também os dados corretos. Né? Imagina, sei lá, uma pessoa com miopia andando nessa mesma floresta. Ela enxerga de longe e vê uma árvore. Ela fala, não, só tem uma árvore ali, vou continuar andando. E quando ela chega perto, ela olha, tipo, é um urso. Né? Então, assim, talvez você perdeu sua vida porque você teve uma informação errada. Né? Então, não adianta você ter o sistema mais complexo, o melhor de todos, de tomada de decisões, se os seus dados estão incorretos, ou se você não tem dados. Né? E de onde vêm esses dados na nossa indústria? Eles vêm do campo. Né? É o seu medidor de vazão, o seu de nível, o seu de pH, o seu de pressão, o seu de temperatura, que te conta o que está acontecendo ali, e a partir dali você vai tomar as decisões corretas. Tá? E outro termo aí que também está bem na moda da gente falar é a tal da indústria conectada. Né? Que é realmente isso, você conectar todos os seus equipamentos, você conectar todos os seus sistemas, de forma que eles conversem de uma forma limpa, sem interferências, para você conseguir, né, tomar as suas boas decisões. Né? A gente tem que lembrar que tudo isso que a gente fala aqui, todas as novidades que os palestrantes estão trazendo para a gente, ela tem por finalidade facilitar a nossa vida e trazer benefícios. Né? Então, quando a gente fala de transformação digital, de automação, de tudo isso, a gente tem que lembrar que isso, no final das contas, vai cair na mão de uma pessoa. Né? São pessoas que operam o sistema, são pessoas que analisam os dados. Né? A gente faz produtos, equipamentos para pessoas, então assim, a gente tem que sempre estar pensando em pessoas para a gente ver o que é melhor para a gente. Né? Então, a gente pode ver o sistema mais lindo do mundo. Se ele não trazer benefícios, né, talvez não seja adequado para a gente. Máquinas inteligentes também nas nossas plantas. Né? Imagina, você tem lá, não sei se tem algum pai, mãe recente aqui, mas imagina que você está com seu filho e você olha ele, está quente, está com febre, está chorando, está com dor. E você fala, o que você vai fazer para descobrir o que ele tem? Você vai conversar com ele? Filho, o que você tem? O menino só sabe chorar, comer e cagar. Né? Então, ele não te dá muita informação do que você tem que fazer. Né? É diferente se a gente perguntar um para o outro aqui, você fala, cara, eu tô com febre, meu estômago está doendo, estou com náusea, e aí você começa a ter algumas informações que você pode, né, traçar o diagnóstico daquela pessoa. Né? Na nossa indústria é a mesma coisa. Se você tem uma indústria sem informações de campo, né, como é que você vai traçar decisões para fazer alguma manutenção ou algum processo que você vê que não está legal, como que você vai melhorar ele? Né? Então, essa parte de equipamentos inteligentes traz informações mais precisas para a gente tomar essas decisões. E, como eu disse, né, os dados só são importantes se eles forem analisados de forma correta. Né? O exemplo do urso que eu dei, se você tem um dado, mas esse dado não está certo, você vai tomar a decisão errada. Né? Às vezes é melhor você não ter um dado que ter esse dado errado. Né? Então a gente tem que tentar trazer o máximo de confiabilidade possível para essas informações que a gente tem. Tá? E aí vem aquelas questões, né? Por que digitalização? Acho que vocês, pelo que vocês já escutaram aqui e vem no dia a dia, a gente sabe que isso traz economia,
não só de dinheiro, de tempo, isso traz mais segurança, né? Isso traz mais lucro para a empresa também, né? Às vezes sai um projeto caro no começo, mas se você for olhar a longo prazo, é algo que compensa e vale a pena. Tá? E a digitalização começa no campo, né? É ali que estão os sentidos da indústria, é ali que a gente traz informação para tomada de decisão. Né? Então, sempre ter dispositivos inteligentes na planta, de forma que eles consigam te passar essas informações. Né? A gente pode estar cheio de instrumento na nossa planta. Se todos só te mandam um sinal 4 a 20, né, que você tem uma informação só disponível dele. E as outras que estão ali por trás, né? Você talvez esteja perdendo isso. Passando rapidinho aqui alguns benefícios que você pode ter na indústria conectada, antes de falar da parte de instrumentação de fato. Mas, por exemplo, você pode ter segurança. Né? Você tem uma máquina ali, cheia de sensores de segurança, né? Sei lá, uma empacotadeira, algo desse tipo. Se você tem um sensor de segurança, por exemplo, uma cortina de luz, e às vezes ela entra em falha, se você não tem um diagnóstico dela, às vezes você nem vê que ela está em falha, às vezes ela desliga, você nem sabe. Né? E aí o seu operador ali pode estar correndo um grande risco. Né? Parte de economia também, né? Trazendo um exemplo de motor. Né? Mas estudos feitos aí, mais ou menos 50% do custo de energia de uma indústria vem de motores. Né? Então, se você tem ali um acionamento inteligente, né? Um inversor, tudo mais, você consegue trazer essa economia também. E tempo. Né? Quando você tem uma máquina inteligente, você tem diagnósticos mais precisos. Né? Se você vê uma falha no equipamento, sem um diagnóstico do que é, você vai demorar mais tempo lá, vai ler manual, vai chegar, vai olhar, vai analisar, vai tirar, vai levar para a bancada. Isso custa tempo. Né? Às vezes a máquina fica parada e isso é um grande custo para a indústria. Né? Se você tem um equipamento inteligente que já te diz qual é o problema e qual é o remédio para solucionar aquilo, você já vai focado e demora muito menos tempo para solucionar esse problema. Gosto também de falar que nessa parte de digitalização, conectividade significa simplicidade. Tá? Não sei aqui quem trabalha com instrumento, né, mas antigamente, para configurar alguma coisa, você tinha que ir lá em campo, subir num tanque, entrar no display, sair caçando parâmetro, mexendo, né, até conseguir resolver algum problema, né, debaixo de sol, debaixo de chuva. Enfim, né, era algo bastante trabalhoso, né, às vezes até envolve questão de segurança. Né? E quando a gente fala de digitalização, tem que trazer simplicidade, né? Tem que trazer equipamentos de campo que conseguem conversar com você. Não sei quem aqui teve a oportunidade já de passar no stand lá da Endres, mas, por exemplo, a gente tem um radarzinho mais parecido com esse, que está comunicando com um tablet normal, né? Não é um tablet industrial, né? Via Bluetooth. Né? Então, quem não foi, depois dá uma passada lá, você vai ver que a gente está medindo a altura das pessoas e a pessoa está vendo pelo tablet mesmo, sem nenhum cabo conectando. Né? Você consegue configurar equipamento. Essa foto aqui, inclusive, foi uma foto que eu tirei de um cliente, esse celular aqui é o meu celular, inclusive, de fazendo um diagnóstico no equipamento via Wi-Fi. Né? Medidor de vazão com Wi-Fi. A gente tirou um relatório de saúde dele totalmente sem fio. Né? E, claro, os protocolos de comunicação. Né? Como eu falei, o 4A20 vai te mandar uma informação só. Mas com o protocolo você consegue trazer todas aquelas informações que estão disponíveis no instrumento, mas que não é possível mandar via 4A20. Né? Então aí você consegue puxar todas as informações. E aí a gente tem um aplicativo, depois, se vocês quiserem baixar, tem demos nesse aplicativo, que é o Smart Blue, e você consegue ver todos esses demos aqui, para quem quiser mexer, brincar um pouco, lá no stand tem o aplicativo também, dá para ver. Tá? E aí, quando a gente está falando de buscar informações em campo, pegar informações em campo, a gente precisa de algum meio físico para fazer isso. Né? Não tem como, igual eu falei, via um 4A20, por exemplo, a gente pegar a informação além da primária, né, pegar outras informações, então a gente precisa de alguns protocolos de comunicação. Né? Um Profibus, um Ethernet, um Modbus, que seja um HART, né, uma tecnologia antiga, mas ainda é usado muito hoje em dia. Um Ethernet APL, não sei se vocês estão escutando falar do APL, aí, é o novo queridinho do pessoal. Né? Em breve vai ter muitas novidades sobre a APL para a área classificada. Mas a gente precisa desses protocolos para buscar essas informações. Né? Cerca de 97% das informações disponíveis dos equipamentos de campo, a gente não usa, a gente não pega elas. 97%. Né? Então, assim, de tudo que o equipamento tem disponível para nos informar, a gente usa 3%. Né? Sendo que o portfólio, não só da Endres, mas a maioria dos fabricantes,
grande parte deles já tem esses protocolos disponíveis, né? A gente só não usa eles ainda. Então, assim, nesse assunto aí de digitalização, está na hora da gente começar a tentar buscar maneiras de ir atrás dessas informações para a gente ter tomadas de decisões corretas, tá? E a gente começa a falar do que os equipamentos podem fornecer para a gente. Por exemplo, a gente tem vários equipamentos na indústria, medidores de nível, vazão, pH, que nos dão as informações necessárias que a gente quer, mas também eles podem nos dar outras informações importantes, não só do equipamento, mas também do nosso processo, né? A parte física dele pode nos dizer se ele está com algum problema, se algum componente vai chegar danificado daqui 2, 3 meses, por exemplo, você já se programa para comprar um spare part, né? Se você está com algum problema no processo, né? Então, aqui algumas informações que a gente consegue tirar dos nossos equipamentos, né? A gente consegue fazer algumas monitorações de condição. Então, se você tem lá, sei lá, um processo químico bem agressivo, corrosivo, né? Você consegue monitorar como que está, sei lá, um tubo do seu Coriolis, do seu medidor. Se você tem um produto que ele é muito abrasivo, você consegue monitorar como que está a abrasividade nele. Você não vai precisar esperar o seu equipamento estragar para você descobrir que ele danificou, para você ter que começar um processo de compra, para ficar sem a medição enquanto o equipamento é fabricado, para depois de, não sei, 1 mês, 2 meses, você instalar e voltar até aquela medição, né? Você vai ficar no escuro durante muito tempo e sem informação as suas decisões não ficam, né, confiáveis, né? Então, toda a parte de monitoramento de condição de equipamento, isso já existe hoje, né? Só falta a gente ter a condição de buscar essas informações em campo. E não só condição de equipamento, né? A gente também consegue ver condições de processo, né? Muitas vezes o pessoal, quando tem algum problema de processo, o primeiro cara que ele vai acusar que está com problema é o instrumento, né? Ah, o instrumento entrou em falha, está danificado, está estragado, está errado, enfim. Mas às vezes aquele instrumento está só descontando o que está acontecendo no seu processo, né? Seu medidor de vazão está lá com erro, fluido não homogêneo. O que ele está te falando? Cara, talvez está vindo uma bolha no seu processo, talvez está vindo alguma sujeira, alguma coisa que seu processo não está legal. Seu processo não é para acontecer isso, né? E o instrumento ele serve para te ajudar nisso, né? Se você não tem como buscar essa informação, você acaba achando que o instrumento está com defeito, compra às vezes um equipamento novo, né? Coloca de novo e vai continuar dando o mesmo erro, até você descobrir que o problema estava no seu processo e não no equipamento, né? Então, fluido não homogêneo, espuma, enfim, né? Incrustação, tudo isso a gente consegue através das informações e diagnóstico que os equipamentos de campo trazem para a gente. E aí, existem algumas formas a gente buscar essas informações. A rede de automação é a principal, e assim, eu não imagino no curto prazo isso mudando, tá? Seu instrumento, conversando com o seu CLP, com a sua remota, e indo lá para o seu supervisório, para a sua estação de engenharia, enfim. Né, eu gosto de usar o exemplo aqui da nuvem, né? Acho que todo mundo aqui usa nuvem no celular, né? Mas eu, por exemplo, além de usar a nuvem, né, no meu OneDrive, eu tenho um backup no HD externo. Né? Não sei porquê, conservadorismo, enfim, mas eu tenho. A linha de automação não vai acabar. Mas a gente pode ter o que a gente chama de second channel, né? Um segundo canal, uma segunda via, para dar as informações para a gente, né? E a nuvem é a melhor forma de fazer isso, porque disponibiliza esses dados de qualquer hora, em qualquer lugar do mundo. Né? A gente vai ver mais tarde aqui que a gente consegue acessar informações de outro país, de outro continente, instantaneamente. Né? A internet possibilita isso para a gente. E aqui, só para vocês verem rapidamente a arquitetura de como seria uma solução em nuvem. Né? A gente tem os instrumentos em campo, eles em protocolo. Né? De novo, um 4x20 você não vai conseguir pegar as informações, mas pode ser um Profinet, um Profibus, um Ethernet IP, um HART, um Wireless HART, comunicação sem fio, um APL, pode ser o próprio Bluetooth. Pelo próprio Bluetooth do equipamento você consegue enviar informações para a nuvem. Né? E, em cima disso, esses equipamentos mandam para uma Field Gate, e da Field Gate você manda o que a gente chama de Field Edge, que é ele que vai pegar todas as informações de campo e enviar para a nuvem para a gente ter essa disponibilidade de informações. Tá? E aí, o que a gente consegue fazer com essa nuvem? Né? Quais informações a gente consegue tirar dela para a nossa tomada de decisões? Né? Nossa nuvem, né, que é chamada de Netillion, a gente tem algumas funcionalidades nela. A gente chama de aplicativos. Tá? A gente pode ter esses aplicativos dentro da nuvem. Netillion Library, você tem toda a documentação dos seus equipamentos, então manuais, certificados de calibração,
relatórios de diagnóstico de equipamento, você consegue ter tudo lá. Então, aquela salinha que a gente está acostumado a ver de documentos, né, normalmente não é uma sala pequena, é uma coisa que a gente pode eliminar. Né? A gente tem um Netilium Analytics, que a gente tem toda a nossa base instalada, ela é lida, e você consegue ter uma visão de tudo aquilo, com criticidade de itens, com quantidade de equipamentos X, Y, Z que você tem, de qual fabricante, né, quais daqueles equipamentos já estão descontinuados, qual que ainda é produzido. Daí assim você consegue ter, né, um maior controle da sua planta. A gente tem o Netilium Health, que você consegue ver os diagnósticos dos seus equipamentos. Então, agora, se eu tiver, sei lá, uma indústria lá na China, e um equipamento entrar em falha e ele estiver conectado na nuvem, eu consigo daqui ver qual que é o problema dele, e eu consigo ver um diagnóstico também de solução dele. Eu poderia ligar lá para o cara da China e falar, cara, seu medidor de vazão FT XYZ está em falha e o problema é esse e a forma de resolução é essa. E a pessoa remotamente consegue auxiliar quem está lá na planta. Tem o Netilium Value, que a gente vê, de fato, as medições que eles estão medindo. Né? Então, vamos supor, o seu diretor da planta está viajando, mas ele quer ficar vendo o que você está produzindo. Né? Sei lá, seu tanque de combustível, de biodiesel, do seu produto final, ele quer saber quanto que tem disponível para vender para o mercado. Com o Netilium Value, você consegue enxergar isso. Né? Netilium Inventory também, essa parte de inventário, a gente consegue monitorar isso remotamente. Claro, quando a gente começa a falar em nuvem, vem muito aquela questão de cibersegurança. Né? A gente vê casos práticos aí que já existiram de sequestro de informações. Né? Então, é um assunto que sempre vem à tona. Né? O Netilium, ele é uma via de mão única. Tá? Ele só envia dados. Ele não tem como você receber dados. Então, não tem como alguém invadir o seu sistema via nuvem, via o Netilium, e entrar na sua planta. Porque é uma via de mão única. Nunca ninguém vai escrever para você. Sempre você vai enviar informações. Tá? Então, aqui, passando rapidamente, alguns certificados que tem. Né? Eu tenho um cliente que tem Netilium e eu adorou tudo mais, mas falou, cara, acho que o cara de TI não vai aceitar, vai bloquear. Foi uma conversa do cara de TI, ele olhou tudo que tinha de certificação, né, de segurança, e ele aprovou tranquilo. Netilium já está lá rodando há 2 anos, sem nenhum problema de segurança. Tá? E aí eu queria mostrar para vocês algumas coisas bem legais aqui, práticas, para vocês verem de fato o Netilium, como é que ele funciona. Né? Então a gente tem aqui um site, esse que todos vocês podem entrar, tá? Mas chama esse aqui, OSI Netilium. A gente tem algumas bancadas nas nossas fábricas. Deixa eu ver se abre o link. Que a gente chama de One Store Exhibit, que são bancadas que têm vários equipamentos de todos os tipos de variáveis, né, enfim, para mostrar um resumo do que a gente consegue fazer. E a gente consegue ver todos que estão espalhados pelo mundo. Então, a gente tem uma aqui no Brasil, em Itatiba, tá? Mas se eu quiser acessar, sei lá, da China, da Europa, sei lá, vamos pegar um aqui. Opa. Esse daqui é da Noruega. A gente consegue ver está muito na moda também essa palavra, né? O gêmeo digital da bancada. Então a gente consegue ver ela aqui 3D, a bancada é exatamente igual a essa. Tá? A gente consegue ver como está a saúde dos equipamentos, a gente consegue ver equipamentos que são críticos, que não são críticos. Né? Então a gente consegue fazer esse gêmeo digital, não só da bancada, mas também da sua máquina, da sua planta, né? Enfim. E aí mostrar para vocês, de fato, o Netilium, o que a gente consegue fazer. Então, esse é o site do Netilium. Tá? Todo mundo pode entrar aqui, tem os demos, dá para acessar. Tá? netilium.eles.com. E eu vou logar aqui em alguma dessas bancadas espalhadas pelo mundo aí. Vamos da Noruega aqui mesmo, só para ir para um lugar mais longe. Então, aqui eu já estou logado naquele demo que tem lá na fábrica. E aqui eu tenho os aplicativos que eu comentei com vocês, o Analytics, o Health, o Inventory, o Library, o Value. E aqui você tem todas as informações dos equipamentos que estão conectados em outro continente, né, a milhares e milhares de quilômetros de distância.
Então, aqui ele te mostra, né, quantos dispositivos eu tenho, quantas tags, quantos tipos de dispositivos, né, quantos desses dispositivos são críticos, né, quantidade de fabricantes que eu tenho. Né. Eu tenho aqui um gráficozinho mostrando, né, desses equipamentos que eu tenho lá instalados, quantos são de níveis, quantos são de pressão, temperatura. Né. Se a gente for entrando aqui, a gente vai ver quais desses equipamentos de nível são de qual fabricante. Né. Então, 6 são da Ender. Se eu entrar aqui de novo, se eu entrar no Health, no Value, você vê quais equipamentos são esses. Né. A gente tem a matriz de criticidade também. Então, você define quais desses equipamentos são críticos, quais não são críticos, né? Quais são criticidade alta, baixa, média, enfim. Né? Dá para você entrar também neles e ver quais são os equipamentos que estão conectados. Tá? A gente pode ir também na parte do Health, que a gente vai ver como está a saúde dos nossos equipamentos. Então, ele te mostra um dashboard de forma geral. Né? Então, agora, nesse momento, lá na Noruega, dos equipamentos que estão lá, 21 estão ok. Um está em falha, um para manutenção, né? Um tem que checar. Né? E ele te mostra o que é cada equipamento desse. Né? Então, esse equipamento está em falha, é um adaptador de um transmissor de pressão. Né? Se a gente entrar, esse aqui está sem fotinha, mas você pode colocar a fotinha dele aqui, ele te dá o status. Né? Você pode entrar para ver o erro dele. Se a gente, né? Não faz sentido, você pode jogar isso tudo via nuvem e achar bem rápido manuais, certificações de calibração, enfim. Então, por exemplo, aqui eu tenho um medidor Coriolis, modelo para MAS F300. Né? Se a gente entra nele, nesse aqui, colocar a fotinha, né? Então você pode identificar fácil qual é o seu medidor, ver se você realmente entrou naquele medidor que você queria. Né? E se a gente entra nele aqui, a gente tem toda a documentação desse equipamento. Né? Então, se eu quero abrir o manual dele, eu consigo abrir aqui tranquilo e eu vou ter o manual do meu equipamento. Né? Se eu, por exemplo, fizer uma calibração desse cara, né, e vai ter uma auditoria. Você faz a calibração, guarda o documento, a auditoria vem e fala, cadê a calibração dele? Você, putz, espera aí que eu vou achar, está na gaveta 1, 2, 3, não está, cadê? Ah, fulano levou para lá, levou para cá. Né? Pode deixar tudo via nuvem que você acha fácil. Né? Um relatório de saúde do equipamento, por exemplo, você pode realizar uma checagem do seu equipamento, né, com Heartbeat, e você tem um relatório da saúde de como é que ele está. Se todas as peças estão ok, se tem peça danificada, se alguma peça está perto de danificar. Né? Por exemplo, esse daqui foi tirado dia 21/3, hoje é 23, tem 2 dias que tiraram esse relatório. Né? Ele te dá um status geral aqui de que ele está em falha, né? Alguma coisa não está legal com ele, e ele te especifica depois tudo que ele checou. Né? Então ele checa a parte de sensor, ele checa a parte da eletrônica, né? As placas de alimentação, enfim, de entrada e saída, e aqui ele te fala, ó, o que está em falha aqui é o módulo I/O da saída 2. Né? Então, provavelmente, se só a saída 2 está com problema, em vez de você ter que ir lá em campo, olhar para ele, né, tentar descobrir o que é, tirar o equipamento, levar para a bancada, até descobrir que o problema está na placa de saída, pô, você tem uma placa de saída em estoque, você olhou aqui, viu que o problema está na placa de saída, pega do estoque, vai lá, troca, acabou. Economizou tempo e recurso. Né? E também te dá um gráfico de tendência. Né? Então, ele mostra, por exemplo, a oscilação do modo de frequência lateral, né? Como é que está o desvio dele. Por exemplo, aqui, que é o desvio do circuito de medição de temperatura de referência. Né? Você vê que já está tendo um desvio para esses valores mínimos. Né? Então, provavelmente, esse circuito aqui, pode ser que daqui a um tempo ele entre em falha. Né? Então, você já se prepara, já fala, ó, está tendo um desvio ali, está perto do equipamento entrar em falha, vamos comprar já o spare part para no dia de fato que o equipamento entrar em falha, eu não ter que começar um processo de compra para comprar esse spare part. Né? Então, você pode tirar esses relatórios. Eu tenho um cliente hoje que a rotina de manutenção deles virou Heartbeat, tirar relatórios do Heartbeat. Antigamente, eles iam em campo, faziam análise, pega multímetro, mede tal, visualização. E hoje, a rotina de manutenção oficial deles é gerar relatórios Heartbeat. A partir dos relatórios, eles dizerem como que está a situação do equipamento em campo. Tá? Então, aqui no Library, você consegue armazenar todas essas documentações pertinentes dos equipamentos. Tá? E tem a parte do Value também, né, que aqui é onde a gente
enxerga tudo que está conectado na nuvem, o que ele está medindo. Né? Opa, eu estou só no instrumento. Então, aqui eu consigo ver todas as tags que estão conectadas na nuvem e o que eles estão medindo. Né? Depende do tempo de atualização da gateway. Tá? Então, vocês vão ver que há 1 minuto atrás ele atualizou esse sensor de nível e está em 40,3% do nível. Né? Você consegue monitorar todas as medições da sua planta de forma remota. De novo, né? A gente está aqui em Curitiba, a gente está olhando o que um equipamento lá na Noruega está medindo, em tempo real, né? 1 minuto atrás. Né? Então, a gente consegue fazer isso de qualquer lugar, a qualquer hora. Se você entrar no equipamento, você consegue também ver o histórico de medição dele. Né? Ele também funciona como um historiador. Lembra das variáveis, das informações que a gente consegue pegar? Né? A gente tem aqui o valor principal, né, valor primário, que está em porcentagem, mas se o seu equipamento te der outras informações, por exemplo, um Coriolis, ele te dá a vazão em massa, ele te dá a densidade, ele te dá a temperatura, várias outras informações, até viscosidade, que se você tiver só um 4A20, você não vai conseguir enxergar tudo isso. Né? E com protocolos, você consegue enxergar essas informações também. Então, aqui ele está te dando, né, quatro informações aqui. Né? Dependendo do protocolo, você pode puxar dezenas de informações. E ele te dá o histórico de medição. Né? Então, aqui está o histórico de 1 semana de medição desse sensor de nível. Né? Então, você consegue também, através do Netilium, você tem um historiador disponível na sua mão. Tá? Desculpa estar passando rápido assim, gente, eu sei que vocês estão com fome, né? Mas é só para dar uma visão geral para vocês. E um exemplo prático aqui que a gente tem, só para mostrar para vocês um exemplo fora da bancada da Endres, né? Eles fizeram um projeto dentro de um escritório para ver a quantidade de cafés que estão sendo consumidos naquele escritório. Né? Então, aqui, através de um sisteminha básico desse, você tem a máquina de café. Essa máquina de café, para cada xícara de café, ela utiliza uma quantidade definida de água. Então, se você sabe a quantidade de água que você está utilizando, você sabe a quantidade de café que você está fazendo. Né? Então, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui é um medidor de vazão, bem pequenininho. Né? Tem lá no stand também que vocês podem ver ele no ao vivo. E esse medidor de vazão eletromagnético, ele mede a vazão da água que tá indo para a máquina fazer o café. E ele tem comunicação Bluetooth. Né? E através do Bluetooth, ele manda para esse equipamento, esse Field Edge aqui, que ele recebe o sinal via Bluetooth e via 4G ele manda para a nuvem. Então, um sisteminha bem básicozinho mesmo, mas para mostrar para vocês, né, que dá para fazer monitoramento de forma bem simples, bem fácil. Né? Por exemplo, da sua utilidade. Vamos supor que você quer ter um monitoramento de quantidade de vapor que você está medindo, né, de cada setor que está consumindo. Você consegue fazer isso de uma forma bem simples, né, quantidade de água, quantidade de ar comprimido, ou qualquer outro produto que você queira fazer um monitoramento. Né? Então, aqui você tem, por hora, quantos cafés estão sendo consumidos, né, por dia. Né? Então, vamos olhar aqui. Ontem beberam 148 xícaras de café. Né? Dia 20 aqui o pessoal estava com mais sono, beberam mais café. Né? Então, um sisteminha bem simples, um medidor de vazão e um Field Edge para mandar para a nuvem. 2 equipamentos, eles conseguiram fazer um monitoramento de consumo de café do escritório. Né? Então, assim, dá para fazer coisas bem legais com essa solução em nuvem, com o Netilium. Tá? E, de novo, né, a ideia é descomplicar. Né? A gente tem sistemas complexos e tem sistemas simples. Né? Tudo depende do que você precisa. Né? Então, não vamos deixar aquela imagem de bicho de 7 cabeças de digitalização tomar conta da gente e falar, não, isso é caro, não, isso não é para mim, não, eu sou pequeno demais para isso, não, aqui eu sou muito grande, vai ser um custo muito alto para eu conseguir implementar digitalização na minha planta. Tá? A ideia era passar isso para vocês. Tá? Quem quiser depois dar uma passada lá no stand da Endres, que tem várias coisas legais lá, dá para vocês verem também. Tá? Desculpa de novo passar um pouco rápido, mas eu sei que vocês estão com fome. Né? Eu também estou um pouco. Então, obrigado para quem ficou aí e aguentou mais um pouquinho. Valeu.